Olá, meus queridos, graça e paz a todos. Eu sou Jailson Gomes e esse é o canal Graça em Espírito. Passando aqui para mais uma mensagem aqui do canal. Quero aqui agradecer a todos vocês inscritos no meu canal. Muito obrigado, sejam todos bem-vindos. Um abraço a todos. Meus queridos, a mensagem de hoje vai ser um pouco diferente, mas peço a vocês que assistem os vídeos aí, ou o vídeo com mais atenção, né? Busca aí na sua Bíblia, que você vai entender a mensagem. Hoje eu quero trazer vários pontos importantes na Bíblia, mas eu peço que você tenha um pouco de paciência. Quando você for assistir, pega a sua Bíblia e estuda, para não ficar só no que eu estou estudando e nas minhas palavras. Eu quero falar do pacto feito de Deus com o povo, né? Deus fez o pacto ali com o povo, através de Moisés, com sangue de animais, e quero falar do pacto de Deus também através do sangue de Jesus com o povo, que é a nova aliança, que é a graça. Quero trazer também outro ponto muito importante. Será que os discípulos de Jesus acreditavam em todas as coisas que Jesus fazia e dizia? Porque eles tinham acesso às escrituras, às profecias. Eles viveram com Jesus, eles sabiam o que os profetas tinham falado a respeito de Jesus, eles tinham conhecimento no que o rei Davi tinha falado de Jesus, e depois eles foram testemunha oculares de Jesus, viveu com Jesus, viu Jesus fazer os milagres, as curas. Mas será que eles levavam a sério todas as coisas que Jesus falava? A religião também, eu quero trazer aqui sobre a religião. A religião, não estou falando dos nossos irmãos evangélicos que frequentam os templos religiosos, não. Eu estou falando dos líderes religiosos, que eles pegam a Bíblia, que é um livro já consumado, né? Um livro já inaugurado, porque todas as coisas que foram faladas pelos profetas, por Jesus, cumpriram no tempo de Jesus. Mas a religião pega essas coisas e leva para o futuro. Vou citar uma delas aqui, o dízimo, né, a lei do dízimo, sendo que a Bíblia mesmo diz que o dízimo teve fim. A lei teve fim até Cristo, porque ele foi o cumpridor da lei. Se a lei foi cumprida, que necessidade há de fazer essas práticas de lei? Como a gente vai ler agora, né, e nós vamos buscar juntos aqui um conhecimento. Você deixa o seu comentário, que me ajuda também aqui a melhorando alguma coisa, e traz também informação para mim, porque eu sei de um pouco, mas não sei de todas as coisas. Então a troca de informação aqui no canal seria muito importante. Vamos começar no livro de Êxodo 24, capítulo 24, versículo 7, que está falando assim: também tomou o livro do pacto e o leu perante o povo. Quem foi que pegou o livro do pacto foi Moisés. E o povo diz: tudo o que o Senhor tem falado, faremos e obedecemos. Olha aí, tudo que Deus tinha falado ali naquele livro que Moisés estava estudando, o povo promete que obedece, faz e obedece. Versículo 8: então tomou Moisés aquele sangue e aspergiu o sobre o povo e disse: eis aqui o sangue do pacto que o Senhor tem feito conosco, no tocante a todas essas coisas. Então, como o povo prometeu cumprir todas as coisas, e observar e cumprir, Moisés pega o sangue daqueles animais que tinha falado para aqueles servos, para aqueles rapazes ali, aqueles jovens, sacrificar, pega o sangue, esparge no povo, e ali o pacto foi feito entre Deus e o povo, mas ali o pacto de sangue de animal. Então vamos continuar. Em Romanos capítulo 10, do versículo 3 e 4, aqui já é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz: porquanto, não conhecendo a justiça de Deus,
e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus. Versículo 4. Pois Cristo é o fim da lei, para justificar a todo aquele que crê. Então aqui o apóstolo Paulo diz que o povo, não reconhecendo a justiça de Deus, eles estabeleceram uma própria justiça. A própria justiça deles. Agora, o apóstolo Paulo diz que, pois Cristo é o fim da lei, para justificar todo aquele que crê. Então, aqui já ficou bem claro que Cristo é o fim da lei. Se a lei teve fim, por que continuar fazendo as práticas da lei como ensina a religião? Será que a religião está ensinando de acordo com a Bíblia? Ou eles estão ensinando de acordo, satisfaz a vontade deles? Então vamos continuar o estudo para nós ter mais conhecimento. Agora vamos ler aqui Hebreus 10. Vamos começar do versículo de número 1. Ainda é o apóstolo Paulo. Meus queridos, aqui é depois da obra consumada, aqui é depois que Jesus morre, ressuscita, que o apóstolo Paulo está ensinando a ler os Hebreus, e aqui ele cita essas coisas que a gente vai ler. Versículo 1, porque a lei, ainda falando da lei, tendo a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, não pode nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferece de ano em ano, aperfeiçoar os que se chegam a Deus. Então a lei, ela só era uma sombra para mostrar as coisas que iam acontecer. Mas ela não tinha condições de aperfeiçoar nada. Versículo 2. De outra maneira, não teriam deixado de ser oferecidos, pois, tendo sido uma vez purificados, os que prestavam culto nunca mais teria consciência de pecado. Então, se a lei e aquele sangue ele tivesse condições de aperfeiçoar pelo sacrifício, nunca mais o povo ia ter culpa de pecado. Eles iam entender que o pecado já tinha sido perdoado. Versículo 3. Mas, nesses sacrifícios, cada ano se faz recordação dos pecados. Então, o sacrifício era para recordar os pecados. Cada vez que eles faziam ali o seu sacrifício, eles estavam falando, olha, Senhor, eu sou um pecador, eu pequei por tal coisa e tal. E eles iam pedir perdão a Deus, mas a lei só apontava essas coisas, para mostrar que eles eram pecadores. O pecador. 4. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tire pecados. Olha aí, o sangue que foi aspergido lá nas pessoas não tinha poder para tirar pecados. Versículo 5. Pelo que, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Versículo 6. Não te deleitastes em holocaustos e oblações pelo pecado. Quem disse essas palavras que o apóstolo Paulo falou, está falando de Jesus. 7. Então eu disse, eis-me aqui, no rol do livro está escrito de mim para fazer, ó Deus, a tua vontade. No rol do livro está escrito de mim para fazer, ó Deus, a tua vontade. Versículo 8. Tem dito acima, sacrifício, oferta e holocausto e oblações pelo pecado não quiseste, nem neles te deleitaste, os quais se oferece segundo a lei. Então essas coisas de ações de obra, sacrifício, essas coisas eram oferecidas segundo a lei. Mas o texto diz que essas coisas Deus não quis mais, porque Deus preparou um corpo, que era o corpo de Jesus. 9. Agora disse, eis-me aqui para fazer a tua vontade. Ele tira o primeiro para estabelecer o segundo. Então aqui, com o corpo de Jesus, o sacrifício de Jesus, Deus tira o primeiro pacto
para estabelecer o segundo. Ou seja, aquele pacto velho de lei vai ter fim. E ali vai iniciar um novo pacto, que é o pacto da graça, que é a nova aliança de Deus com os hebreus e com os gentios. 10. E nessa vontade dele que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez para sempre. Então, agora, se aquele velho pacto não tinha poder nenhum, Deus traz Jesus ali, dá um corpo para o sacrifício. Deus não quer mais sacrifício de animais, Deus não quer mais obra, Deus quer o sacrifício do corpo do Filho dele. Agora, ele estabeleceu o pacto para sempre. Ele fez de uma vez por todas para sempre. Por que se Deus fez de uma vez por todas para sempre, por que a religião quer fazer sacrifício? Por que eles querem sacrificar 2 horas, 1 hora de joelho na igreja, numa campanha, e no final daquela campanha o envelope ali com dinheiro? Por que eles querem fazer uma campanha diante um monte? Isso aí é obrações. Diante um monte, ali no final daquela campanha, mais um envelope com uma outra quantidade de dinheiro. Por que eles trazem à tona ali de novo a lei do dízimo, lá em Malaquias 3:10? Muitas igrejas não estudam mais, que ficou manjado. Malaquias 3:10 estuda um outro capítulo e pede ali as ofertas e pede o dízimo, ou os dízimos. Mas se o sacrifício de Jesus foi de uma vez por todas, então essas coisas Deus já tirou e Deus estabeleceu agora o novo pacto. Mateus 23, vamos começar no versículo 35. Para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Então aqui já é Jesus já falando, né, do que ia acontecer em Israel, do juiz que ia vir sobre eles, e Jesus fala dessas pessoas que foi mortos ali por eles, sem culpa, porque ali eles tinham estabelecido as suas próprias leis, né? Eles faziam do jeito que eles achavam que entendiam, e ali Jesus, para Deus não ficava nada escondido. Jesus joga ali na cara deles essa passagem que a gente acabou de ler. 36. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Está vendo, pastores? Não é a geração que nós estamos vivendo agora, não é essa geração minha, a geração sua. Era aquela geração que Jesus estava vivendo, aquela geração de Israel a qual Jesus fazia parte. Veja Jesus aqui no versículo 37, quando ele fala essas coisas aqui de Mateus 23, no versículo 37, quando ele fala essas coisas, o que ele fala? Dá a impressão que ele olha para Jerusalém e fala essas palavras: Jerusalém, Jerusalém, que mataste os profetas, apredejaste os que a ti são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e não quisestes. Então Jesus veio ali ensinando, pregando, mostrando para eles a verdade, e eles não davam ouvido. Muitas vezes a perseguição deles com Jesus, né? Eles perseguiam Jesus. E Jesus diz: quantas vezes eu quis ajuntar vocês como uma galinha junta os seus pintos debaixo das suas asas. E agora no versículo 38, olha o que ele fala: eis aí, abandonado vós é a vossa casa. Por quê? Daqui em diante já ia acontecer, Jesus já cumpriu o plano de Deus. Daqui em diante, Jesus já ia ser entregue para ser sacrificado, para o sangue dele ser derramado ali para purificar aqueles que crê, aqueles que ouviam a mensagem de Jesus e sabiam o que ia acontecer, estavam com Jesus.
E ele disse, olha, abandonada vos está a vossa casa. Mateus 26, começando no versículo 26, capítulo 26, começando no versículo 26, em Mateus, ele diz, enquanto comia, Jesus tomou o pão e abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo, tomai e comei, isto é o meu corpo. 27, e tomando o cálice, redeu graças e deu-lhe, dizendo, bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue do pacto, o qual é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então aqui, Jesus chama os discípulos na Galileia, reúne eles ali, faz um jantar, que a religião diz que é uma ceia, que é uma santa ceia, era um jantar, que um jantar também é uma ceia. Jesus pega o pão, divide, olha, isso é meu corpo, pega o cálice, divide, olha, isso é meu sangue que é derramado, faz ali aquele jantar. E ali naquele jantar, Jesus mostra que alguém ia trair. E ali mostrou, apontou para Judas, e ali foi cumprido. Judas foi lá, entregou Jesus, o soldado veio, prendeu Jesus. Jesus disse para os discípulos ali, fazei isso em memória de mim, até que eu venha. Jesus estava falando, olha, vocês ficam aqui reunidos, eu vou ser crucificado, sou entregue, vou ser crucificado, no terceiro dia eu volto. Então naqueles 3 dias, eles tinham que ficar ali fazendo aquela cerimônia ali, como Jesus tinha dito, dividindo o pão, comendo ali o pão, tomando o cálice, em memória dele até que ele vinha. Não que é para fazer todas as igrejas pegar um pedacinho de pão, um pedacinho de quiçu, um copinho de quiçu que ficar aí dividindo, aí, dizendo é o corpo de Cristo, um pão fermentado. Tem nada a ver, meus queridos. Está errado, a palavra está diferente. O que a religião está ensinando. E ali, aconteceu que Jesus foi preso, morto, derramou o sangue, porque o sangue agora não é aquele sangue mais de animais que a gente leu no início do vídeo. O sangue agora é o sangue humano, porque aquele velho pacto ali, a partir dali, que Jesus é entregue, já está cumprindo o plano de Deus, tirando aquele pacto velho, estabelecendo um novo pacto agora por sangue humano, com aquele corpo que o apóstolo Paulo disse que foi preparado. Vamos dar continuidade agora em Lucas 23, começar no versículo 50. Então, um homem chamado José, natural de Arimateia, cidade dos judeus, membro do Sinédrio, homem bom e justo. 51. O qual não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, o que esperava o reino de Deus. Então aqui, Jesus foi morto, como a gente acabou de falar, ele tinha sido morto, foi crucificado. Os discípulos estavam reunidos, fazendo aquelas práticas que Jesus tinha mandado. Mas Jesus manda eles ficarem 3 dias, até que eu volte. Né? Aí quando Jesus morre, esse José de Arimateia, da cidade de Arimateia, vem até Pilatos. Esse José, ele fazia parte do Sinédrio. O Sinédrio na época era como se fosse, era a corte maior de Israel, era como se fosse o STF hoje aqui no Brasil. Mas quando eles formaram o conselho para matar Jesus, José não participou, ele ficou de fora, porque José, apesar de ele não acompanhar Jesus, esse José da cidade de Arimateia, mas ele tinha esperança do reino, e ele via que Jesus era quem ia trazer o reino para Israel. Então, por isso, ele não participou daquele conselho. 52. Chegando a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. 53. E, tirando da cruz, envolveu num pano de linho e pôs-lo num sepulcro escavado em rocha, onde ninguém ainda havia sido posto. Então ele pegou o corpo de Jesus, envolveu ali num lençol,
Ele colocou num sepulcro novo, onde que ninguém tinha sido colocado ainda. 54. Era o dia da preparação e ia começar o sábado. Então aquele dia era tipo uma sexta, o dia que os judeus preparavam ali as comidas, fazia tudo ali para não trabalhar, não fazer no sábado. Então por isso que é o dia da preparação. 55. As mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia, seguindo a José, viram o sepulcro e como o corpo foi ali depositado. Então as mulheres saíram de lá, da onde estavam os discípulos, seguiram José lá de Arimateia, viu tudo que José fez, que José pediu o corpo, que José depositou o corpo, elas observaram. Mas elas tinham escutado Jesus falar que elas ficassem lá junto com eles até que ele voltasse. Então, elas não obedeciam o que Jesus dizia. 56. Então, voltaram e prepararam especiarias, unguento, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Então aqui eles ainda viviam debaixo do velho pacto. Elas fizeram tudo ali na sexta, repousaram no sábado, era o segundo dia. E no terceiro dia, Lucas capítulo 24, vai falar que elas foram. No versículo de número 1, diz assim: mas já no primeiro dia da semana, bem de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinha preparado. Veja bem, no primeiro dia da semana, fez 3 dias que Jesus já tinha morrido. Então ali Jesus, se ele disse a eles que ele ia voltar no terceiro dia, não fazia sentido elas pegar essas especiarias que elas prepararam e lá passar em Jesus, porque elas podiam ter pensado, não, ele disse que volta, vamos esperar ele aqui, onde estamos reunidos. Não, elas foram lá. E veja o que aconteceu quando elas chegaram lá ante o sepulcro. Versículo 2. Acharam a pedra revolvida do sepulcro, ou seja, a pedra tinha sido tirada, que José tinha rolado uma pedra e colocado na porta do sepulcro. Quando elas chegam lá, a pedra já não estava. Elas notaram que estava aberta. Versículo 3. Entrando, porém, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Versículo 4. E estando elas perplexas a esse respeito, eis que lhes apareceu 2 varões em vestes resplandecentes. Versículo 5. E ficando elas atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscai entre os mortos aquele que vive? Os anjos já fizeram ali uma pergunta: por que você está buscando aqui o morto, buscando o vivo entre os mortos, aqueles que morreram? Você está buscando Jesus de Nazaré, mas Jesus de Nazaré não está aqui. Ele ressuscitou, agora é Jesus ressuscitado. Mas continuando, versículo 6. Ele não está aqui, mas ressurgiu. Agora o que o anjo vai falar para ela? Lembrai-vos de como vos falou, estando ainda na Galiléia. Lembra que Jesus mandou eles ficar lá aguardando até que ele voltasse? Elas esqueceram. Aí o anjo pega e fala assim: olha, eu vou falar com vocês. Lembra de que Jesus falou com vocês lá na Galiléia? Que ele ia morrer, mas no terceiro dia ele ia ressuscitar? Veja no versículo 7. Dizendo: importa que o Filho do Homem, o que Jesus falou, importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressurja. Olha, isso aqui é os anjos falando, né, para elas. Aí o que acontece no versículo 8? E lembraram-se então das suas palavras. Olha aqui, em 3 dias dá para alguém esquecer o que o outro fala? Não, meus queridos, é que elas não obedeciam 100% o que Jesus falava. A mesma coisa a religião. A religião não obedece o que está escrito do jeito certo. Eles eram pessoas igual nós. Porém, eles tinham muitas dúvidas. Jesus falava, eles conheciam, Jesus sabia que Jesus estava falando, mas porém a obediência era pouca. Hoje a religião não tem Jesus de carne e osso aqui no meio deles, mas tem a Bíblia falando das coisas que aconteceu, que já aconteceram, e eles entendem que vai acontecer.
E aí é uma confusão tremenda no meio da religião. Mateus 27, versículo 52 em diante. Os sepulcros se abriram. Eu vou ler esse texto para falar da fé, ou de ver e ter fé. Os sepulcros se abriram e muitos corpos dos santos que tinham dormido foram ressuscitados. Depois que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, as pessoas que estavam esperando a ressurreição foram ressuscitadas. Mateus 27, 52. 53. Aí, saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. As pessoas que ressuscitaram entraram na cidade de Jerusalém, apareceram a muitos. 54. Ora, o centurião e os que com ele aguardavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que aconteciam, tiveram grande temor e disseram, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Veja bem, o centurião, ele não tinha nada a ver com Jesus, ele estava lá fazendo a segurança do local, da sepultura, para que ninguém roubasse o corpo de Jesus. Quando ele viu ali, ele disse, verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Centurião é aquele homem que comanda 100 guardas, 100 soldados. Quando ele vê ali, ele acredita, olha, esse verdadeiramente era o Filho de Deus. 1 Pedro, capítulo de número 1. O que está escrito? Foi um apóstolo da circuncisão. O que Pedro diz? No versículo 18, ele disse assim, sabendo que não foi com coisas corruptivas, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, entendeu? Aqui ele já está falando, vocês não foi comprado nem com ouro, nem com prata, que por tradição vocês receberam dos vossos pais, falando que a lei, aquelas coisas já tinha virado tradição nos antepassados. E o que ele diz aqui no versículo 19? Mas com precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito, sem mancha, o sangue de Cristo. Agora ele entende que eles foram comprados pelo sangue de Cristo, o sangue de um cordeiro sem defeito e sem mancha, que agora é o sangue do novo pacto. Porque esse sangue do novo pacto anula o sangue de animais do velho pacto, como a gente leu lá no início do vídeo, versículo 20, o qual, na verdade, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto no fim dos tempos, ou seja, por amor de vós. Meus queridos, aqui o apóstolo Pedro diz que foi manifesto, né, conhecido desde lá do início, e manifesto no fim dos tempos. Agora, o pastor fala que o fim dos tempos é agora. Se ele fala, Pedro fala aqui no 1 Pedro, capítulo de número 1, no versículo 20, que foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto no fim dos tempos, por amor de vós. Olha aí a contradição. Então, o fim do tempo foi quando eles estavam vivendo, não é quando nós estamos vivendo. Por que o fim daqueles tempos? Porque era o fim do tempo, período de lei. Período daquelas 613 leis, porque Cristo, a gente leu, Cristo é o fim da lei. Cristo é o fim da lei. O sangue de Cristo derramado ali é a nova aliança, feita com Deus fez, com o sangue do seu Filho, com a morte dele, e estabeleceu a graça, que é a nova aliança, que é o que você está vivendo, eu estou vivendo, nós já nascemos depois da obra consumada. Então, não tem mais por que ficar esperando o fim de tempos. Eu vejo muitos aí falar, os tempos estão no fim. Não, meus queridos, o tempo do fim era o tempo do fim das leis. O juiz que Jesus disse que Jerusalém estava abandonada, quando ele morre e volta, ela ficou abandonada ali até que cumpra o juízo final, que era o juiz de Deus julgando aqueles hebreus. Vamos ver aqui em Apocalipse, capítulo de número 1, no versículo 5 e 6 para terminar. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos
e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Nos libertou, meus amigos, meus irmãos, nos libertou dos nossos pecados. Libertou, está no verbo passado. Versículo 6, e nos fez reino, sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele seja glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Meus queridos, não vai ter fim de mundo, não vai ter juízo final. Entende? Geração vai, geração vem, e a terra permanece para sempre. Aqui, nesse estudo, deu para você entender que os próprios discípulos de Jesus, se você seguir ali Lucas 24, ler o texto todo, você vai entender que até Pedro, que era um dos que andava com Jesus, seguia Jesus, ele foi lá ver se Jesus estava no túmulo, chegando lá ele não viu. Se você for ver, até as mulheres ficaram perplexas. Os discípulos indo para Emaús, conversando com o próprio Jesus e não conhecendo. Conheceram Jesus quando chega em Emaús, que Jesus vai dividir o pão. Por quê? Isso aí eles não esqueciam. Jesus dava graça a Deus quando ia dividir o pão. Jesus dava graça a Deus. Essa passagem eles não esqueciam, eles conheceram o que era Jesus e voltaram para Jerusalém. Assim também, meus queridos, faz a religião. A religião sabe o que está escrito, vê que está escrito tudo no passado, mas ela faz questão de levar para o futuro. Por quê? Porque ela precisa das leis para manter os seus templos, os seus líderes, os seus donos, com membros sendo crentes. Nada mais é do que crentes que mantêm o ego de muitos líderes religiosos que têm os templos milionários pelo Brasil e pelo mundo. Meus queridos, essa é a mensagem de hoje. Agradeço a Deus por mais essa oportunidade, que Deus possa nos dar muita vida, saúde, que esse ano passe e venha um ano cheio de muita felicidade, muito amor, muita paz para esse Brasil, para o mundo, para você e para mim, para todos nós. Graça e paz. Até um próximo vídeo.